Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vamos lá no verso 11. Eu sempre digo, quando você abrir a sua Bíblia, quando você se colocar de pé, já faça isso. Quando você for encontrando o seu texto, já comece a glorificar ao Senhor, já comece a dar aleluias, já comece a agradecer ao Senhor por poder estar nesta casa, nesta igreja, neste templo. Comece a agradecer ao Senhor que mesmo com as dificuldades até aqui você chegou, e que a palavra de Deus será lida. E às vezes a gente esquece de reconhecer o quanto isso é importante, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso ele pode transformar as nossas vidas, ou seja, fazer sairmos daqui diferente no qual nós entramos. Capítulo 7, do segundo livro de Crônicas, o verso 11, vai nos dizer assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. O verso 13 vai dizer: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, nós aqui, igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então olha o que vai acontecer, igreja: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O verso 15 vai dizer: Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha o que a palavra está dizendo a gente aqui: estarão fixos os meus olhos, o meu coração está fixo ao que eu e você estamos aqui a pedir. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi o teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Agora o verso 19 vai dizer: porém, se vós vos desviardes, porém, se deixardes os meus estatutos, se deixardes os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome eu lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo, ou seja, em zombaria entre todos os povos. Desta casa tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E responder-se-lhe-á: por que deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Até aqui. Louvado seja o teu nome, Pai. Somos gratos pela sua palavra. É nela que encontramos direção para as nossas vidas.
já bastaria a leitura desta palavra, onde o Senhor nos mostra que há dois caminhos: o caminho da bênção, da busca, da humilhação, da procura, da oração ao Senhor, e o caminho da maldição, do sofrimento, da dor. Meu Deus, abre os olhos do teu povo, abre os olhos de homens aqui neste lugar, abre os olhos de mulheres aqui neste lugar, nesta noite, para que em tempo se corrijam dos seus atos, das suas escolhas, dos seus pecados, deixe-os, e passe a andar conforme a tua vontade, numa busca incessante e diária da tua presença, do teu amor, uma busca da tua santidade. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos dirige, Deus, as nossas vidas. É o que nós te pedimos aqui neste lugar, Pai. É para isso que viemos à tua casa nesta noite, para ouvir a tua voz. Fala conosco, que não seja mais eu, mas seja o Senhor, Deus, a dar continuidade àquilo que o Senhor fez aqui nesta manhã, e fará também nesta noite, neste momento, Pai, que nos resta. Em nome de Jesus é o que eu te peço aqui, Pai. Amém e amém. Abençoa o teu povo. Amém. Pode se assentar. Esse texto aqui que foi lido, ele fala sobre a dedicação de Salomão ao templo, a construção do templo em Jerusalém. E quando eu li esta passagem, eu não li apenas o texto lido, porque se fosse ler todo o capítulo ou todo o livro, a gente sairia daqui muito mais do que o nosso horário. Mas eu quero começar esta palavra dizendo a você que toda vez que um pastor fizer uma leitura bíblica, uma passagem, você possa não ficar satisfeito com esta porção deste alimento, mas que você possa chegar na tua casa, se debruçar sobre a palavra de Deus e ler o capítulo completo, ler o livro completo, se possível, para que você possa permitir o Senhor a falar com você de forma íntima e pessoal, e que você possa olhar todo o contexto daquela fala, daquela história bíblica, porque se Deus deixou essa história, é porque ela iria falar conosco aqui neste lugar, nesta noite, assim eu creio. Vários anos se haviam empregado na construção deste templo, e finalmente ele ficou concluído. Agora, para que esse palácio, esta igreja, este templo se tornasse de fato uma igreja, como Davi havia declarado durante o desejo que Deus colocou ao seu coração sobre a construção, ou seja, um lugar de habitação, não para homem, mas para o Senhor Deus, restava uma solene cerimônia de inauguração, aonde ali seria dedicado formalmente a Deus o seu culto. E talvez algumas pessoas que tenham chegado aqui nesta noite estejam exatamente nesta condição. Falta alguma coisa, falta essa cerimônia, falta essa entrega, falta essa dedicação formal, primeiro entre homens, mas também espiritual, ou seja, com Deus. E lendo todo esse livro, como eu havia falado, meu Deus, foi revelado a mim de uma forma muito íntima e pessoal algo de muito valor, algo que me fez repensar a minha vida com Deus, o meu ministério, a minha vida pessoal, a forma de tratar a minha esposa, a forma de tratar o meu irmão, a forma de reagir com a vida da igreja, através dessa leitura que eu estou aqui a meditar com você. Salomão, aqui, estava reunidos com muitos lá de Israel, e os ricamente vestidos, representantes de muitas nações estrangeiras e também inimigas, ou seja, era um culto, estava todo mundo ali. E Salomão põe-se de pé,
com o rosto voltado para o grande altar das ofertas que haviam sido queimadas. E qual era a intenção deste homem? Haviam levado os sacerdotes mobílias, que eram consideradas sagradas, saíram do santo lugar e ocuparam os lugares a eles designados ali naquele templo. Estavam todos já sentados e arrumados, aguardando o início do culto. Os levitas, os ministros, os irmãos do louvor, diz a palavra de Deus que estavam vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com eles haviam ali 120 sacerdotes, ou seja, pastores que tocavam as trombetas. Todos eles com um único som, uníssono, uma só voz, para todos ali louvarem ao Senhor e render-lhe graças, glórias e aleluias. Exatamente aquilo que nós viemos fazer aqui neste lugar. Então você que está desatento, você que está olhando para o lado, você que já está preocupado com o teu dia da manhã, como foi ministrado, você que já está olhando para o seu relógio, para tudo. Comece a ouvir o que Deus tem falado com você, semana após semana. Comece a uma tomada de mudança da sua vida, e comece a render graças, a louvar a Deus verdadeiramente, cultuar ao Senhor nosso Deus com reverência, com entrega, estando atento a todos os detalhes. Eu disse a todos, aos louvores, às falas, às orações, às ministrações. Atento ao irmão que está ao seu lado e que talvez esteja aguardando um abraço, um cumprimento, uma palavra, uma saudação, que seja. Isso também é louvar ao Senhor, é prestar glórias. Nós viemos à casa do Senhor para prestar adoração a Deus, como esses homens aqui fizeram. Acompanhado com as suas trombetas, símbolos e outros instrumentos, eles ergueram a voz. Alguns aqui fizeram isso, ergueram a sua voz e louvaram o Senhor. Outros cruzaram seus braços, responderam suas mensagens de WhatsApp. Misericórdia, Pai, mas também faço isso de vez em quando, preocupado com as mensagens. Agora não há preocupação. Agora é hora, a única preocupação é de louvar ao Senhor nosso Deus, e que assim seja. E esses homens erguem a voz em louvor ao Senhor e começam a cantar. Sabe o que eles cantavam? Algo que talvez muitos aqui não têm cantado no seu dia a dia. Eles diziam: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Há quanto tempo você não abre a tua boca e diz: Deus, o Senhor é bom? Experimente agora a dizer isso a Ele. Diga comigo: Ele é bom. Mas diga com mais vontade: Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. A sua misericórdia está sobre a minha vida. Diga isso. E quando estes homens, essa multidão, eles falaram isso, a Bíblia vai dizer que aquele local, aquele templo, aquela casa do Senhor, ela se encheu de uma nuvem. Eu não sei se você tem condições de vislumbrar isso acontecer aqui, mas aqui existe também essa nuvem, a nuvem do Espírito Santo, que está a tomar este lugar, que está a visitar, a sondar alguns e outros não. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e a palavra de Deus vai dizer no verso 13 e 14, que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa desta nuvem, pois
A glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu não sei se você consegue entender aquilo que a Bíblia está a nos dizer aqui nesta noite. Mas nós podemos sair daqui hoje cheios da glória de Deus ou vazios. Só depende de você. Só depende da sua atitude, da sua escolha, da sua adoração, do seu culto a ser prestado. E olha só uma coisa: quando falamos que nós prestamos cultos a Deus, nós não prestamos apenas aqui nesse lugar, porque o culto ao Senhor continua na tua casa, na forma em que você tem tratado o seu cônjuge. Ele continua amanhã no seu trabalho, com a forma que você relaciona-se com as pessoas do seu trabalho. O culto ao Senhor nosso Deus, ele continua no caminho para o trabalho. Ele continua no trato com o seu vizinho, mesmo ele estando errado. Ele olha para você e fala: meu Deus, eu queria ser igual àquele homem, eu queria ser igual àquela mulher. O que acontece lá naquela igreja? Mas na maioria das vezes não é este o pensamento que os que nos rodeiam têm ao nosso respeito. Mas Salomão, ele olhando para aquela nuvem, ele recebe de Deus um insight. Para os psicólogos e psicanalistas, ou seja, eles recebem uma visão, ele recebe um entendimento. Ele percebe o significado daquela nuvem e diz: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Alguns aqui eu tenho certeza que já são morada. Eu tenho certeza que Deus, ele habita em alguns aqui. Mas há algumas pessoas que aqui vieram nesta noite e estão apenas sentadas a ouvir. Mas a minha oração é que elas sejam tocadas nesta noite a uma mudança. O marido que traía não traia mais. A esposa, com sua distância e frieza, se aproxime e doe-se para o seu marido. Que os problemas que distanciam os pais dos filhos, nessa noite eles caiam em nome de Jesus. Que as diferenças, que os desentendimentos, que as muralhas que nós mesmos levantamos, não sejam elas a nos afastar daqueles que nos amam e também do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui: eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. E quando lemos essa passagem em 2 Crônicas 6, não é apenas aquele templo, não é apenas esta igreja, é a nossa vida, é você, sou eu. E no meio daquele pátio, que era a igreja, o templo, havia sido erguida uma plataforma de bronze, um púlpito. E tendo subido nesse púlpito, Salomão, ele se coloca ali de pé e ergue as suas mãos. Ele ergue as mãos, abençoando aquela multidão diante dele, enquanto essa multidão se mantinha de pé. Será que você tem sido alguém que está abençoando a tua casa? Será que você tem abençoado verdadeiramente o seu casamento? Será que você tem cumprido o seu papel dentro da vida desta igreja? Será que realmente você tem abençoado as suas mãos, levantado as suas mãos e com ela abençoado aqueles que te rodeiam? Será? Porque só assim essa nuvem ela estará sobre nós aqui neste lugar.
Só assim o Espírito Santo estará contigo aonde você for. Caso contrário, não será Ele quem estará. E eu sempre me lembro do pastor Derossi. Ele já teria dito aqui: é o diabo que estará contigo. Porque é Deus ou o diabo, é o céu ou o inferno. É o que determina Deus ou é o pecado, o erro que te leva à maldição, ao sofrimento, à dor, ao lamento. Nós lemos aqui 2 caminhos, o Senhor tem para nós, não há em cima do muro. Essa escolha é só você, só eu que podemos fazer. E Salomão olha para aquele povo e diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Será que na nossa casa nós temos aberto a nossa boca para dizer bendito seja Deus aqui dentro da nossa casa? Será que você tem condições de abrir aqui a sua boca nesta noite e dizer bendita seja a minha família, família bendita do Senhor? Será que esses somos nós? Isso é para pensar. Deus quer abençoar, Deus quer curar, Deus quer entregar bênçãos. Mas há antes o cumprimento de algumas coisas que nós precisamos, como filhos de Deus, cumprir. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, exclamou Salomão. Que nesta noite, ao voltarmos para a nossa casa, que amanhã no nosso trabalho, ao chegarmos lá naquele local que foi o Senhor quem nos presenteou, nos concedeu, nós possamos levantar a nossa voz e dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que me possibilitou estar aqui neste lugar. Mas somos tão rasos, temos uma vida tão ínfima com o Senhor, vivemos com tão pouco tempo de oração, com tão pouca dedicação, damos tão pouco valor às coisas de Deus, que fica difícil até de falar isso. Mas a primeira coisa que esse homem fez foi abençoar aquele povo e dizer exatamente isso: bendito seja o Senhor de Israel. Que possamos também dizer estas palavras, pronunciar esta bênção sobre este povo. E Salomão, ele se ajoelhou sobre a plataforma de bronze e aos ouvidos de todo o povo proferiu uma oração dedicatória. Meu Deus, há quanto tempo você não ora, maridão? Você não levanta a sua voz naquele quarto e ora pela sua esposa? Há quanto tempo você, esposa, talvez não faça o mesmo? Mas não orando, dizendo: melhora o meu marido, melhora a minha esposa. Não, Deus, me faz melhor, me dá mais amor, me convence de que eu preciso fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais pela minha esposa, as esposas pelos maridos, os funcionários pela empresa, os patrões pelos seus funcionários, os filhos pelos pais, os netos pelos avós. Muitos avós estão esquecidos numa casa de recuperação e cuidados, esquecidos. Não sei por que eu estou falando isso, mas talvez hajam alguns que estão orando para que o Senhor fale com alguns aqui.
Eu não vou nem falar daqueles familiares que estão distantes, que não recebem uma ligação, porque muitas das vezes estamos lado a lado com a nossa família e não estamos dando o mínimo valor. Há mais tempo para o Facebook, para o computador, para o celular, para o WhatsApp. Meu Deus, não vivemos mais um tempo de qualidade, não sentamos mais à mesa, e por isso há uma distância entre os casais, há uma distância cada vez maior entre pais e filhos, e talvez haja também uma distância da nossa parte com Deus, porque como é que Deus está a olhar para nós e ver isso tudo? Há uma distância da igreja com os pastores, cada vez mais, dos pastores também com as igrejas. Mas o Senhor separa aqui este lugar, esta noite, e nos leva a uma reflexão no qual nos faz identificarmos as nossas falhas e sairmos daqui melhores do que nós entramos, porque a palavra de Deus é para isso, para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa atitude, para mudar a nossa fala. Então fala, Pai, com cada um aqui nessa noite, convence, converte, melhora, abre portas, restaura casamentos, restaura o respeito, restaura o primeiro amor, restaura a preocupação de um para com o outro, retira toda a frieza. Comece a pedir isso a Deus. Salomão, ele ergue as mãos para o céu e ele é o rei. Eu quero lembrar aqui que ele é o rei. Ele faz uma fervorosa, diz a palavra de Deus, faz uma petição a ele. Todos nós temos pedidos aqui a fazer a Deus, todos nós temos necessidades, todos nós temos objetivos, sonhos, todos nós, mas que o nosso pedido nessa noite, o primeiro deles, é que essa nuvem no qual foi citada, que o Espírito Santo, ele venha tomar a nossa vida, que não haja mais espaço para mais nada na minha mente, nem no meu coração. Comece a pedir isso a Ele. Este homem, Salomão, ele suplicou desta forma: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a Ti, nem no céu nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos Teus servos, que caminham perante Ti de todo o seu coração. Cumpriste em favor do Teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, com a Tua boca o disseste, com a Tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Ou seja, aqui ele disse assim: o Senhor fez a sua parte, o Senhor cumpriu a sua parte, o Senhor realizou aquilo que o Senhor prometeu. O rei disse isso. Mas será que nós também temos feito isso? Será que a nossa oração é essa, de gratidão? O Senhor fez, agora falta eu fazer a minha parte. Será que quando oramos pedindo apenas as nossas questões pontuais de cada um, ou oramos pedindo misericórdia e perdão e pedindo a Deus: Deus, direciona a minha vida, direciona os meus atos, Pai, me afasta de todo o mal, me afasta das minhas fraquezas, do pecado, da tentação, me afasta, Pai amado Deus. Será que é essa a nossa oração? Agora, ó Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel. Então somente os teus filhos guardarem os seus caminhos para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, ó Senhor Deus de Israel, confirme-se a tua palavra que prometeste ao teu servo Davi. Deus quer cumprir projetos, Deus quer realizar sonhos, Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar a sua história, Deus quer te fazer voltar lá
aonde você parou e dar continuidade naquele projeto que você tinha. Deus quer fazer isso tudo, porque Ele cumpre as suas promessas. Mas para que Ele as cumpra, nós precisamos cumprir a nossa parte. Nós estamos na casa do Senhor aqui nesta noite. O que o Senhor está a fazer aqui, olhos humanos não têm condições de visualizar. A oportunidade que Ele está a dar aqui a alguns é algo, meu Deus, única. Para alguns é única, porque talvez amanhã não estejamos mais aqui. Essa é a verdade. Mas tratamos o culto de adoração ao Senhor como mais uma reunião, como mais um encontro, como mais um cumprimento de uma agenda dominical na igreja. Já fui à igreja, já cumpri a minha obrigação, já dizimei, já. Mas o que Deus mais espera de nós é uma mudança dos nossos atos, uma mudança da nossa mente, uma mudança do nosso pensamento. Podemos até falhar, cair, tropeçar, errar, pecar, mas Ele espera arrependimento, Ele espera quebrantamento. Deus espera uma mudança da nossa parte, igreja. E Deus atende a oração do teu servo Salomão, e Deus atende a sua súplica. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Há alguma dúvida aqui que os olhos de Deus estão sobre este lugar? E quando eu falo este lugar, é sobre a tua vida e sobre a minha vida. Os olhos de Deus estão abertos quando você está lá no teu trabalho e você está cantando aquela menina lá. Meu Deus. Os olhos de Deus estão abertos naquela fofocalhada que estão a fazer, e você está participando lá naquela copa, na cozinha da empresa, no cafezinho. Os olhos de Deus estão em todo lugar. A palavra de Deus está a nos dizer, e parece que nós tratamos isso como, não tem ninguém vendo. Nós cremos num Deus que vê todas as coisas. Ele ouve as nossas súplicas do povo de Israel que fizeram neste lugar. Ele ouve e as perdoa, está dizendo aqui a palavra de Deus. Você pode estar certo que Deus está atento a todas as tuas orações. A igreja é uma fortaleza para as nossas vidas. O que nós estamos a fazer aqui neste lugar agora, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o teu casamento, Ele pode trazer cura para a sua vida, mas também, se continuarmos tratando a palavra de Deus, a casa do Senhor, o nosso relacionamento com Ele de qualquer jeito, meu Deus, a palavra de Deus vai dizer também que Ele rejeita as nossas orações. Ele não rejeita o ungido, arrependido, quebrantado, querendo mudança. Por isso comece a pedir a Deus que seja nessa noite que essa mudança aconteça na minha vida, que amanhã no meu trabalho eu seja um homem, uma mulher melhor, que ao chegar na minha casa nesta noite eu possa cumprir o meu papel diante da minha família, diante da minha casa, e não apenas me jogar no sofá, me assentar naquela casa e pouco fazer e pouco falar, mas que seja uma noite de comunhão, que seja uma noite de troca, que seja uma noite de doação, que seja uma noite de perdão, que seja uma noite de aproximação de um para com o outro e também de Deus. Porque Jesus quer habitar na nossa casa, Jesus quer habitar no nosso casamento, Jesus quer mudar essa frieza que se encontra hoje dentro da casa do Senhor de um para com o outro.
E essa mudança começa aqui. Depois dessa oração que fez Salomão, para aqueles que estão aqui orando, eu quero dizer a você que Deus envia um sinal a esse homem. Deus envia uma confirmação. Deus começa através de um ato a dizer: eu aceito o seu pedido, meu Deus, como eu peço ao Senhor que assim seja também nesta noite nas nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer que quando Salomão acabou de orar, logo que ele cessou a sua fala, desceu do céu um fogo miraculoso. Meu Deus, eu creio que nesta noite aqui algo poderoso, o Espírito Santo possa descer sim dos céus aqui nesta noite e começar a mudar a tua luta, a tua história, a tua crise. Eu creio que a cura pode chegar, eu creio. E vai dizer que aquele fogo, ele consumiu o holocausto e todos os sacrifícios que haviam levado aquele tempo. Está lá em 2 Crônicas 7:1, não dá tempo de ler. Os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor havia enchido a casa. Não sei se você está lembrado, mas nós falamos sobre isso no início. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra. Nós lemos isso também. E quando falamos de encurvar o nosso rosto em terra, significa que Deus está pedindo de nós nesta noite que haja uma mudança da nossa parte aqui neste lugar. Encurvaram-se com o rosto em terra. O verso 3 vai dizer sobre o pavimento: e o adoraram e louvaram ao Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo, para louvar ao seu santo nome. E eles diziam: ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vocês entenderam por que eu comecei esta palavra logo no início, pedindo para que você dissesse isso? Ele é bom, porque o seu amor está aqui sobre as nossas vidas. Ele nos trouxe até aqui nesta noite. E aí vem a festa dos tabernáculos. Uma boa oportunidade de você entender melhor sobre aquilo que está sendo falado e ministrado com uma certa velocidade é lá no Instituto, que são horas e mais horas de meditação. Quem já fez já sabe. Uma benção. E 2 Crônicas 7, 8, 10 vai dizer que assim naquele tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias. Preste atenção, mesmo que não esteja lendo. E todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembléia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e por 7 dias a festa. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas. Aqui que eu queria chegar. Logo estaremos saindo daqui. Logo estaremos nos despedindo uns dos outros. Logo estaremos indo para as nossas casas. E olha o que diz aqui: despediu o povo para as suas tendas. Olha só o que vai dizer: alegre e de bom ânimo. Saia daqui alegre, saia daqui com bom ânimo, saia daqui satisfeito com a vida que Deus tem te dado, saia daqui grato ao Senhor por esta noite, saia daqui grato pela vida desta igreja, pela vida do bispo desta igreja, pela vida dos pastores, pela vida dos diáconos, pela vida dos obreiros que estão aqui desde cedo para nos servir e nos abençoar. Saia alegre de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Mas às vezes vivemos lutas, tribulações, contendas, enfermidades, e esquecemos de agradecer a Deus, mesmo nas lutas. Mas para encerrar, eu quero que você observe a oração feita nesta dedicação. A oração diz que foram ouvidas as orações proferidas naquele lugar. Eu acredito que Deus está a olhar para cada um aqui nesta noite, especialmente para aqueles que estão vivendo um tempo de aflição. Se é você,
eu quero louvar no final, eu quero ter um tempo de oração. Só que faça diferente daquela que você fez no início desse culto. Louve com entrega, ore com choro, com lamento, coloca para fora. Ore conversando com Deus, pedindo sim, mas ouvindo a resposta que vem dos céus para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós lemos no início, no verso 20 do capítulo 6, que os olhos de Deus estariam voltados para o templo de dia e de noite. E no verso seguinte diz que um pedido que ele faz: ouve as súplicas do teu servo. E quando ouvires, o final do verso vai dizer, eu acho essa parte linda: ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires Deus, quando ouvir Deus o meu pedido, dá-lhes o teu perdão para mim. Será que você já pediu isso aqui nesta noite? Será que você já pediu e no final do teu pedido tu disse exatamente o que está aqui nesse verso: dá-lhe o teu perdão aos meus erros? Será que a tua oração foi assim? Porque se não foi, ainda dá tempo até o final deste culto. E para te lembrar, Deus derramou a sua glória sobre o templo. Eu não sei se você entendeu, mas Deus derramou. Eu creio que Deus está a derramar a sua glória na sua vida, na minha vida e aqui neste lugar. Só que Deus também, ele respondeu a Salomão dizendo que não era o lugar que o faria abençoar o povo ou atender a oração. Não é apenas aqui neste lugar, não é nesta igreja, não. É a atitude que temos de mudança aqui nessa noite, como adorador. Que você seja um adorador ao chegar na sua casa. Que você amanhã no teu trabalho seja um adorador de Cristo e não uma vergonha para o Evangelho. Que você não se permita ser usado pelo diabo, porque muito de nós nos permitimos no nosso casamento ser usado pelo diabo, com as nossas falas, com as nossas agressões, com as nossas, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Ou não, né? Porque tem pessoas que preferem se afastar, se esfriar, mas que tenhamos a atitude de adorador, como fez esse homem. Que nós venhamos a ouvir esta palavra e venhamos a sentir sobre nós, aqui nesta noite, a disciplina de Deus, e saiamos daqui felizes por isso, porque Ele nos exortou, Ele nos tocou, Ele nos mudou. Fidelidade ao casamento, fidelidade a Deus, fidelidade ao patrão, fidelidade ao empregado, fidelidade ao irmão, fidelidade ao diácono, ao líder do ministério. Fidelidade, falta-nos gratidão pela vida uns dos outros, uma vida em unidade. Tema desse ano da nossa igreja: que você possa orar por essa questão, pela unidade, e que possamos ir embora para nossa casa entendendo que há atitudes, atenção, há atitudes suas que o Senhor espera ver hoje, ver em nossas orações. Ainda dá tempo. Aí sim, de fato virão as bênçãos dos céus, os milagres, as mudanças, projetos e sonhos que Deus quer realizar na nossa vida, não porque merecemos, mas para a honra e glória do Senhor nosso Deus.
para que sirva de testemunho para outros. Então comece agora a se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Essa é a nossa parte.